Januária fica ali ao norte de Minas, na região de Montes Claros. É uma região muito pobre, onde a maioria das crianças não tem oportunidade de chegar em nenhum lugar. Ou você nasce em uma família com sobrenome, ou você está fadado a morrer basicamente de fome, na miséria, que foi assim que eu perdi 5 irmãos. Eles morreram basicamente de fome e de abandono total e absoluto. O Geraldo, meu irmão, morreu de alcoolismo agora recentemente na minha casa. A Madalena se prostituía para nos dar alimento. Ela matou a minha mãe, dando minha mãe pinga durante uma semana. Minha mãe tomava 2 remédios para epilepsia, um para epilepsia, outro para esquizofrenia, e a minha mãe acabou morrendo. A minha irmã Alvina, minha mãe doou para os outros, é esquizofrênica. O meu irmão João, é o rei, ele também morreu de acidente. Eu sou basicamente o único que está chegando em algum lugar. Eu sou fruto de uma aventura da minha mãe na rodoviária de Belo Horizonte. Minha mãe conhece meu pai, minha mãe vai levar o marido dela para um hospital, ele morre no hospital, volta, conhece meu pai, um ébrio que ficava por ali pela rodoviária, ele volta para Januária com meu pai e lá ela já chega com o meu irmão na barriga, o Geraldo. O tempo depois, quando ele nasce, ele vende a casa da minha mãe, bate na minha mãe muito, já comigo na barriga. E aí minha mãe, a gente fica morando na rua. 3 meses antes de eu nascer, uma mulher dá a parte coberta de um curral para minha mãe viver. E ali a minha mãe vivendo, basicamente 3 meses depois eu nasço sozinho. Nasci com um cordão umbilical amarrado no pescoço, todo apelicado. Minha mãe sai pra rua ensanguentada ali, ou amarrado na placenta, e aparece alguém e chama uma parteira e me separa do cordão umbilical. Ali 3 meses depois, a mulher pede local, ela devolve os animais pro curral onde a gente estava vivendo e a gente vai viver nos braços da rua, basicamente. Minha mãe cuidava de casa, lavava roupa a troco de comida. Minha irmã tinha 16 anos, estava desaparecida. E com o tempo, bem depois que eu descobri que ela morava em um cabaré em Arinos, Minas Gerais. Mas para eu descobrir isso, um certo dia, eu tinha 7 anos de idade, eu e meu irmão estávamos na rua pedindo esmola. Quando passamos na porta de uma casa, tinha uma reunião gigantesca e ali tinha um homem chamado Seu Né, que era conhecido como o Gato. Ele nos coloca num caminhão, leva a gente para uma fazenda, a gente ficou cerca de 8 meses trabalhando como escravo para poder comer. Escravo? Escravo você... A troco de comida, escravo né? branco, Sem ganhar. Escravidão branca. E aí ficamos ali até 8 meses aproximadamente. Quando deu no dia 23 de dezembro, uma moça sofre um acidente. A gente andando, plantando eucalipto, ela começa a menstruar. Como não tinha absorvente, ela começa a sangrar, a roupa começa a sujar. Vem o almoço, a gente almoça. Muitas vezes o almoço via numa marmita cheia d'água. Você tinha que comer. E quem comesse mais rápido e tomasse água mais rápido, descansava mais tempo. Tinha um trator que puxava o pipa. Aí o pipa estava trazendo a água, ela correu para poder tomar primeiro a água. E aí ela escorrega na alça da blusa, cai e o pipa chega a passar em cima da barriga dela. Aí no dia 24, dia 23 à noite, ela morre. E no dia 24 a gente já iria para Januária. Nós não iríamos, eu e meu irmão, porque nós estávamos devendo. A gente devia, o que a gente devia? Devia rapadura, devia bolacha, que a gente comia. E no dia que a gente trabalhava não dava para pagar. Aí eu combinei com meu irmão que eu gritaria com dor no peito e para quando o pessoal chegasse, ele diria que eu tinha um problema coronário e por causa disso eu morreria ali se eu não fosse levado. A concubina, que era a puta do Seu Né, esse é o nome dado lá na época. Aí ela reclama que se a gente ficasse ali, que eu morreria e seria ruim porque a miúda já tinha morrido. E aí ele chega ali nervoso, ele falou que se eu fosse embora, meu irmão tinha que ficar para pagar a conta. Aí eu disse que não iria se meu irmão ficasse. Enfim, acabamos tendo que... Os dois. Os dois. Mas no caminho eles combinaram que a gente teria que dar endereços para nós, para depois eles pegar a gente de volta, para continuar trabalhando, para pagar a conta que devia para eles. Aí quando nós chegou o caminhão de boia fria, nós estávamos no caminhão, aí a mãe da miúda estava varrendo o terreiro e quando ela viu o caminhão ficou alegre, porque a filha estava chegando, aí de repente passa à frente do caminhão um carro funerário com a miúda no caixão e a irmã da miúda desce do caixão, desesperada com a mão na cabeça, mãe, a miúda morreu. E aí aquele sufoco todo mundo chorando, eu aproveitei, eu mais meu irmão, descemos do caminhão na pipa e fugimos. Chegamos na casa do meu tio, meu tio colocou a mão na cabeça e falou, onde é que vocês estavam? Sua mãe achou que vocês haviam morrido. Aí eu cheguei, minha mãe morando embaixo de uma lona preta. E aí nós realinhamos ali, depois minha mãe vai para Arinos, Minas Gerais, atrás da minha irmã, e chegamos lá, descobrimos que minha irmã morava no cabaré do Rodrigão. Eu vendi o corpo para poder se alimentar. Aí nós ganhamos uma casa sem porta e fomos morar nessa casa. Ela sai do cabaré do Rodrigão e vem morar com a gente.
O dia que ela se prostituía na nossa casa, a gente tinha comida. E nós tínhamos que ficar numa outra parte da casa. E ali, vivendo naquela situação em Arinos, com muita pobreza, muita miséria mesmo, eu um dia me revoltei, fui num homem da empresa Santo Antônio, pedi uma passagem para eu ir embora, para onde não sabia. Aí me deram a passagem, minha mãe cozinhou 2 ovos de galinha, um pouquinho de farinha. Eu entrei no ônibus com a passagem que eu ganhei do gerente e acabei indo morar em Brasília. Cheguei em Brasília já com 8 anos e 3 meses de vida aproximadamente. Fui morar na rodoviária e na noite que eu estava deitado no banco, o guarda chegou, me cutucou e falou que para eu ficar no banco eu tinha que tirar a identidade. Eu fui lá, tirei a identidade e voltei a dormir no banco. Só que eu descobri que quem dorme à noite na rua amanhece morto ou roubam o que tem. Eu comecei a ficar acordado de noite e dormir de dia. De dia. Mas muitas vezes eu fui, me chutaram, me cuspiram. Aí eu fiquei de 8 anos até 13 anos de idade morando na rua. Nesse meio tempo, fiquei 5 anos morando na rua, eu tive que correr dos matadores da polícia, muitas vezes, que mataram os colegas meus que dormiam mais que eu. Então na rua quem dorme mais não chega. Eu só queria comer mais um dia. Os meus amigos eram mais pro crime, bater carteira e tal, e eu não, eu só queria comer mais um dia. Aí um dia, depois de tudo que eu passei, estava sentado um dia na rodoviária e um dia passaram 2 jovens, eu perguntei se ele podia pagar um caldo de cana lá para mim. Aí ele falou que poderia pagar o caldo de cana. Eu estava com a camiseta Hering por dentro, estava com os braços tremendo de frio. Ele perguntou se queria que eu jogasse a jaqueta no meu ombro. Falei que sim. Jogou a jaqueta, até hoje eu sinto o peso da jaqueta no meu corpo. Aí eu perguntei para ele, eu posso ir ao banheiro? Ele falou, pode. O amigo dele falou assim, essa é a hora que o mala rouba a jaqueta. Eu fui e voltei, ele falou assim, esse menino é diferente. Você não quer ir morar na minha casa? Fiquei até suspeito, porque na rua tem muito homossexual. E a gente, muitas vezes, a gente era forçado a troco de uma marmita, você ter que ficar com um homossexual para comer uma marmita. Mas eu vou ter que fazer o quê para a pessoa casa? Falou, nada. O outro até riu, falou, tá exigindo e tal. Cheguei na casa dele, a mãe me recebeu como se fosse minha própria mãe. E ali eu senti, naquele dia, eles me deram um chuveiro para eu tomar banho. E quando eu saí, a minha roupa já estava numa lata de lixo. Eles me deram uma outra roupa. E naquele dia, eu sentei numa mesa e comi. Aí à noite, já estava bem tarde, aí eu fui dormir e senti até hoje, eu sinto o cheiro do amaciante do edredom que eu cobri. 3 meses depois, eles me levaram para São Paulo, fui trabalhar com macaco hidráulico. Eu fui chamado para uma festa da casa de um dos tios dele. E lá nessa festa sumiu 700 mil cruzeiros. E quem era o menino de rua? Ah, pronto. Você. Aí quando eu chego em casa, eles deram um baculejo todinho nas minhas coisas procurando dinheiro. Eu sabia do que se tratava. No domingo, me chamaram e me pediram perdão. Eu não dormi do sábado pro domingo, muito machucado. Mas assim, para mim aquilo era normal, eu já tinha passado por tanta humilhação. Mas aí eles descobriram no domingo que o dinheiro tinha sido encontrado, o cara tinha guardado o dinheiro em outro lugar, me pediram perdão, mas aí eu falei, não quero ficar aqui, não rola. Aí me deram um dinheiro para ir para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, eu tinha o dinheiro para dormir uma noite ou para ir para algum lugar. Eu lembrei de um cara que chamava Kleber. O Kleber era empresário de uma banda chamada Banda Coma. Liguei para a Banda Coma e me falaram assim, olha, ele não está aqui mais, ele está numa banda chamada Banda Fendas. Liguei na Banda Fendas, falei, não, ele está aqui mesmo, mas ele está viajando com a Fendas e só volta amanhã. Falei, opa, já peguei o ônibus e corri para lá. Cheguei lá, tarde da noite, dormi na rua. Dia seguinte, bati lá estava lá ele, o Kleber. Quando ele chegou, me viu, ele lembrou que eu era um menino que ele tinha pago e que ele tinha mandado para mim um conjunto da roupa do Flamengo. Ele se emocionou e aquele dia eu comecei a trabalhar na fábrica de cola. Só que aí eu tinha alergia muito alta. Eu fiquei sabendo de uma rádio que ia chegar na cidade chamada Nova Serrana M. E aí eu falei assim, vou trabalhar nessa rádio. Todo mundo ria de mim e eu comecei a treinar. Todos os dias eu pegava um jornal e ia treinar na frente de um espelho. Mas você já gostava de comunicar? Já percebia que você tinha um negócio? Eu acho que a comunicação me salvou, porque foi a comunicação que me tirou das ruas.